No mundo cada vez mais acelerado, como andam as relações entre pais e filhos? Você já parou para pensar como anda a sua relação com seus pais e com seus filhos? Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui a psicóloga Caroline Traeger. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Alexandra. Existe, assim, um caminho para a gente tentar construir uma relação saudável e harmoniosa entre pais e filhos? Eu acredito que é o mesmo caminho para construir uma relação saudável e harmoniosa com todas as pessoas, que é a comunicação, né? Se nós cuidarmos com a maneira como nós falamos uns com os outros, se nós aprendermos a nos colocar um no lugar do outro, aquelas velhas regras que já foram ditas há muito tempo, desde a antiguidade, que até hoje nós não conseguimos praticar realmente na nossa vida, no nosso dia a dia, começando pelo conhece-te a ti mesmo, né? Que é quando a gente se conhece e evita que a projeção, que aquilo que nós não conhecemos de nós mesmos, seja visto no outro e acabe interferindo na nossa relação com o outro, fazendo com que a gente julgue mal o outro, se sinta julgado, enfim. Quando nós estamos nos trabalhando, qualquer relação vai melhorar. Perfeito. Agora, quais são os papéis assim, que os pais definitivamente têm que assumir diante dos filhos na constituição familiar? De que eles são os responsáveis. Agora, nós estamos falando, de pais e filhos, é uma vida toda, né? Você nunca vai deixar de ser mãe ou pai se você já teve os seus filhos, né? E eles nunca deixarão de ter você como referência de mãe e pai. Mas quando nós estamos falando de educação dos filhos, né, dessa construção familiar, nós estamos nos referindo àquele primeiro momento que os filhos estão dentro de casa e ainda não constituíram as próprias famílias. Isso. Né? Ou que ainda estão na dependência dos pais. Então, os pais têm que assumir esse papel de pais, de que eles são os responsáveis por aquelas crianças que eles receberam como filhos. E não que as crianças são responsáveis por eles. Né? E que o papel deles, de fato, é diferente do papel dos filhos dentro da casa. Porque a gente, às vezes, tem uma noção de igualdade que faz com que os pais saiam do lugar de responsabilidade que eles têm, que são os que dão as regras. Para começar, tem que dar regra. Eu até brinco com os meus filhos e digo, lá em casa não é uma democracia. Quem diz que família é democracia? Família não é democracia. Quando é que eu digo aqui, levantem a mão quem quer ir para a escola? Vamos aqui quem quer almoçar. Não é assim, eu digo, olha, vai almoçar, eu e meu marido, obviamente, nós nos dividimos, nos revezamos, né, nas leis. Então, os pais têm que estar nesse lugar. Agora, esse lugar não pode ser exercido com opressão, com humilhação, com constrangimento da criança, que é isso que vai ferir a criança. Não é realmente a regra, a lei, a ordem, mas como isso é passado para a criança. Aí isso vai acabar interferindo nela. Negativamente. E tem um limite para a amizade entre pai e filho? Pois é, existe, né? Outra brincadeira minha, assim, mãe é mãe, amiga é amiga, né? Assim, quando a gente fala de mãe e amiga, é uma faca de dois gumes, né? Porque, assim, a mãe tem uma amizade com a filha, tem uma boa relação. A gente chama, às vezes, a amizade de uma boa relação. Então, eu tenho que ter uma relação boa, escutar a minha filha ou o meu filho, né? Permitir que esse filho fale comigo, isso, se sinta à vontade comigo. Procurar ouvir antes de dizer alguma opinião, tentar entender que é outra faixa etária, que é outra geração em outra época. Mas algumas mães e pais usam essa amizade para controlar a vida dos filhos, para viverem a vida dos filhos. Por exemplo, o que não foi vivido na minha vida, eu quero para minha filha. E aí começo a querer incutir nela os meus valores e modos de vida, né? De acordo... Os meus desejos. Os meus desejos, não melhor dizendo. Isso, dela, né? Porque os valores têm que ser transmitidos. Mas, assim, não respeitar justamente. E até os valores vai ter uma hora que ela vai, na adolescência, formar o seu próprio referencial de mundo. E a gente vai ter que conversar sobre isso. Mas eu tenho que lembrar que ela não vai viver a minha vida. Né? Que, assim, os filhos têm a vida própria. Então, algumas mães querem saber tudo, né? Assim, até a filha torna-se adolescente, está com o namorado. E aí? Já aconteceu? Eu digo, olha, tem coisa que deixa a filha ter a particularidade dela, a individualidade dela, os segredos, todo ser humano precisa disso. Então, assim, há que ter um certo limite, sim, para isso.
Compartilhar as experiências de vida seria uma boa forma de conquistar a obediência dos filhos? Depende do que eu estou compartilhando. Tá vendo como tudo é relativo, né? É verdade. Depende do que eu estou compartilhando. Por exemplo, existe um tipo de abuso, né, que é comum em famílias codependentes, por exemplo, em que, digamos, o pai, esse é um modelo comum, ele é alcoólatra, alcoolista. Então, a mãe começa a dividir a sua dor e o seu pesar com a filha de 11, 12 anos. Essa filha se torna, então, mais próxima da mãe, a sua amiga e confidente. E ela começa a ouvir coisas que ela não tem idade para ouvir, maturidade para entender, e vai criar uma relação com o pai interferida pelo olhar da mãe. Então, assim, tem que ter cuidado com o que é que você está dividindo. Agora, eu contar para os meus filhos as minhas experiências de estudante, como foram as experiências de planejar ter filhos, como foi o que aconteceu na minha vida, a minha escolha profissional, o meu dia a dia, o que eu fiz hoje no trabalho. E isso é ótimo, é saudável, é importante. Agora, tá usando o filho, a filha como confidente nessa etapa da vida, eu aqui dividindo, ele está formando também a relação com o outro, com o parceiro, aí já é complicado. A confiança, como é que faz para construir confiança entre pais e filhos, né? Porque eu acho que é o grande desejo, às vezes, dos pais, né, de desenvolver uma relação de amizade, vamos chamar assim, com o filho. Na verdade, ele está buscando a confiança, né, que o filho tenha confiança nele, para de repente, aconteceu, sei lá, uma coisa que às vezes coloca em risco. Eu me preocupo muito com a questão de uso de drogas, por exemplo. É quem se preocupa, né? De, sei lá, o início da vida sexual antes da hora que a gente acha que é certa, né? Ou com a orientação devida, enfim. São tantas as preocupações, né? Acho que principalmente quando o filho já está na fase mais adolescente, se caminhando para a fase adulta, que talvez a confiança seja ali uma coisa chave, né? Para esse relacionamento. Para você ver, né? Então, assim, muitas vezes, quando se conversa com o psicólogo, o que é que a gente faz para os nossos filhos serem assim ou assado? Tá vendo? São os resultados que a gente está incansavelmente buscando, né? Então, assim, para confiança, né, para confiar, adquirir, melhor dizendo, a confiança dos filhos, né, é interessante que você seja confiável como pessoa. Primeira coisa, por isso que eu digo, olha, o começo de tudo é no autoconhecimento, no trabalho consigo mesmo. Você seja confiável, né? Então, assim, o uso da mentira como forma de educar os filhos, né? E você inventar histórias que não são verdade. Então, você tem que usar a verdade com os filhos. E quando tem uma frase, inclusive é uma frase que está na Bíblia de Jesus. Seja o seu sim, sim, seu não, não. Eu acho essa regra maravilhosa. Né? Que você pense antes de falar com o seu filho. Às vezes ela peraí, tô pensando. Isso, peraí, tô pensando. Mamãe, posso fazer? Peraí, vou pensar. Primeiro se informa, o que é isso, filho? Antes de você julgar, acolha, né? Esse acolhimento. Porque assim, quando a gente conhece o outro ser humano, a gente começa a acreditar que já sabe tudo dele antes mesmo dele falar. Então, assim, não dá tempo da pessoa também dizer. Né? Então, a gente não pode perder isso com a intimidade. Né? Então, acolha, escute. Mamãe, eu posso tal coisa? Peraí, deixa eu ver, o que é isso? Né? Como é isso? Como é que funciona? Então, você tem que realmente conhecer para sair dessa posição repressora, do julgamento constante, ser acolhedora, o que não quer dizer ser permissiva. Né? E a depender da idade da criança, ela vai poder interagir com você numa comunicação mais profunda. Né? Isso, ou não. Que de repente vai até ele convencer. Às vezes eu vejo pais gastando saliva para explicar para a criança de 2 anos uma coisa que ela não vai entender. Né? Por que isso, por aquilo, por que isso, por que aquilo. Ela não está entendendo isso ainda, ela não tem essa compreensão de mundo. Olha, você tem que fazer essa tarefinha, porque quando você for grande, você vai precisar disso daqui, Peraí, ela não vai ter essa noção de tempo que a gente tem. E às vezes quando a criança já é maiorzinha, que já tem esse poder de compreensão, os pais gastam menos saliva. E dizem não é não e acabou-se, deixa conversa, né? Eu até digo, a gente não pode gastar... Né? É assim, olha, não vai ter essa educação perfeita. Não vai ter essa orientação perfeita. Satisfaça. Se nós não somos perfeitos, como é que a gente vai fazer perfeito? Claro. Né? Até porque nem tudo depende da gente. Né? Então, assim, existe no homem atual uma espécie de uma presunção de superpoderes.
de que ele pode tudo. E isso na família se reflete como os pais são os que orientam e os filhos são o resultado deles. Então, assim, não é bem assim, porque tem um mundo. E você não vai controlar o mundo. O que acontece na escola, o que as pessoas dizem. Né? Que é diferente. Exato, né? Tem o mundo interior e o mundo exterior. Exatamente. Né? Então, o que a criança está acessando na internet? A internet está deixando os pais loucos. O que os meus filhos veem nas redes sociais? E fica ali, eu não vou mais fazer nada se eu for viver olhando, investigando a vida dos meus filhos ou controlando. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um sistema, uma base moral, ética para os meus filhos. E confiar neles. Cujo fundamento, justamente, dessa base moral, ética, seja o meu próprio comportamento, né, que eu realmente faça aquilo que eu digo para os meus filhos, que é a verdade, que eu acredito, e deixar que eles absorvam isso na convivência e confiar. Eu tenho que confiar na capacidade dos meus filhos de fazerem as próprias escolhas. Estamos preparando eles para isso. Exatamente. Eu digo muito. Eu não quero que eu tenho que criar meus filhos para o mundo. Exatamente. Né? Eles têm que estar preparados para encarar o mundo. Eu não vou poder mantê-los numa cúpula aqui protegidos. Não dá. Eu bem queria, né? Mas não dá. Exatamente. A gente tem que fazer o quê? Eu vou mostrando, né, no meu comportamento, no meu dia a dia, nos meus valores, aquilo que eu acredito. De fato, é o que eu vou poder transmitir para o meu filho. Eu não vou transmitir meus valores religiosos, minhas crenças, porque ele vai ter a dele. Mas enquanto ele é criança, eu vou transmitindo o que eu sei que acho que é bom. Não tem problema nisso, né? Eu não deixo ele para a escola, porém... Depois, se ele quiser fazer outra escolha, vamos respeitar, né? Isso. A vida que Perfeito. A gente vai fazer uma pausa nessa conversa que está super bacana. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Até já.